A prisão no Brasil, ela não deve ser comemorada, porque como eu falei lá no mêsversário, no primeiro mêsversário, quando existe encarceramento, significa que a sociedade num todo falhou. O Código Penal, ele é um dos últimos remédios a serem buscados, né? Ele é o último meio a se buscar. A justiça, teoricamente, ela deveria buscar, de outras formas, resolver os problemas da sociedade, não através do Código Penal, da punição. Porque o que é Código Penal? São punições, né? Tudo aquilo que a lei proíbe é crime. Então, quando você descumpre a lei, você terá que sofrer uma consequência por isso. Mas a gente não comemora a prisão. Eu realmente, alguns casos a gente assiste algumas situações na sociedade, nos jornais, e a gente de fato fica aliviados de saber que aquela pessoa que cometeu determinado ato foi presa e poderá ser julgado, e através de um julgamento, com todos os direitos dele garantidos, né, contraditório e ampla defesa, ele possa ali passar por um tribunal, ser julgado e, né, se for comprovado que ele cometeu determinados crimes, ele ser punido por aqueles crimes. E a ideia da cadeia, da prisão, é tentar o quê? Reeducar essa pessoa, ressocializar essa pessoa. Óbvio que a cadeia do papel, da lei de execução penal, ela é uma, e a cadeia do dia a dia é outra, né? Não tem como a gente dizer que a prisão é bom. Não é para ninguém. Se não é para os animais, que dirá para o ser humano. Nós não fomos feitos para estarmos presos, né? Nós não fomos criados para estar limitado. Tanto é que a liberdade é um direito e é uma garantia fundamental de todo ser humano, né? É um dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da nossa Constituição Federal. E esse direito, ele só pode ser cerceado, ele só pode ser tirado de alguém como uma última alternativa, tá? Vocês precisam entender que para que um juiz, ele determine a expedição de mandado de prisão para alguém, ele tem que ter um embasamento muito sólido para que isso ocorra. Porque, como eu falei, a prisão é a última alternativa, né? Até porque a gente sabe que a realidade das prisões não caminha paralelo à lei. Se vocês tiverem a oportunidade, qualquer dia desse, de ler a LEP, a Lei de Execução Penal, que é a lei que garante ali como vai ser executada uma pena para uma pessoa condenada, ela é maravilhosa, gente. É sério. Maravilhosa, ainda não cheguei nas partes de deboche. Calma que eu ainda vou chegar lá. Mas ela é perfeita, assim. Se ela fosse aplicada na prática, com certeza a gente teria pessoas que passaram pelo sistema prisional e saíram de lá pessoas mudadas. Não o que a gente vê na prática, porque o que a gente vê na prática é que pessoas são colocadas dentro dos presídios e elas saem de lá pior do que elas entraram. Elas entram para serem punidas pelos seus atos, para ser ressocializadas, ser reinserida numa sociedade, aprender dentro da unidade prisional como deve se comportar, o que pode e o que não pode, aquela coisa toda. Mas na realidade, quando ela entra lá, se ela não tiver muito amparo espiritual, por isso é importante as igrejas, ela vai para a escola do crime. Porque, veja bem, você pega, vamos supor, um Marcos da vida. Eu não vou nem pensar no Marcos, porque o Marcos ele já tinha essa natureza ruim e mau caritismo. Mas vamos pensar, por exemplo, no sobrinho dele. Moleque, gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba, inteligente ao extremo, assim, porque essa leva de sobrinhos, essa leva não, como é que fala? Essa descendência aí, né? Os sobrinhos, os filhos deles, assim, são um pessoal muito inteligente. Os primos do Tito, por exemplo, são essa galerinha da idade do Tito, é uma leva que veio da família, assim, com uma inteligência absurda. O Tito, por exemplo, um menino inteligente, bom, geração, obrigada, Gi, obrigada, era exatamente essa palavra. Essa geração dos sobrinhos, dos, né, filhos deles, né, da Priscila, é uma galerinha, assim, inteligente pra caramba, vocês não fazem ideia. O Tito, por exemplo, é um menino muito gênio de inteligente. Sabe assim, aquelas pessoas meio que superdotadas mesmo, que aprendem as coisas com muita facilidade, que aprendem sozinho, blá. Eu fico imaginando, por pura ganância do Marcos, porque a responsabilidade de todas essas pessoas estarem presas, ela se inicia nele. Ele é o responsável por isso. Ele estragou a família dele. Ele colocou essas pessoas nisso. Porque o cara que sempre foi folgado, que sempre gostou de passar a perna, que sempre foi espertalhão, que sempre gostou de ter dinheiro fácil, que sempre é ele. Ele é assim, tá? E aí eu fico imaginando, um menino desse tá preso preventivamente por supostos envolvimentos, tá? Por quê? Porque ele fazia parte ali da ATA, ele tinha um cargo financeiro muito de alto padrão dentro do instituto. Ele pode até talvez não ter tido envolvimento com essa grana toda que o Marcos e o filho, né, se apropriaram. Mas, pra lei, ele tinha uma função muito importante lá dentro. Eu fico imaginando esse menino, que eu acredito ser gente boa pra caramba, que eu conheci, dentro de uma unidade prisional, inserido em um contexto em que ele lida com pessoas que são criminosos, pessoas que vivem do crime, pessoas que têm
o seu caráter forjado na criminalidade. Das duas, uma, ou ele tem força suficiente para se manter a mesma pessoa, entender por que ele está ali, ter isso como uma experiência, né, para levar para a vida, ou ele está na escola do crime. Ou ele tá e vai aproveitar essa oportunidade para aprender. Então, assim, a gente não comemora a prisão, tá? Por mais que a gente esteja feliz pela operação Paita-Off, porque era algo que eu particularmente sabia que ia acontecer. Não porque o delegado é alguma coisa minha, não porque... Não, eu sabia que ia acontecer porque é o que tinha que acontecer. É o que tinha que acontecer. Porque eles estavam cometendo delitos. Imagina. E fazendo isso ao vivo. Eles não fizeram isso na calada da noite, na madrugada, quando todo mundo está dormindo e ninguém vê. Eles fizeram isso ao vivo, por 4 anos. Para centenas de milhares de pessoas. Então, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha esperança que isso acontecesse. Por mais que, de fato, eu temia a justiça, no sentido de não é possível. Diversas vezes eu cheguei a pensar assim. Que as coisas elas não aconteciam, que o Marcos ele não era punido pelo que ele fazia, por possíveis envolvimentos, sabe? Por padrinhos, por gente que livrou ele esse tempo todo. Porque assim, não é possível que uma pessoa rasgue uma intimação do Ministério Público ao vivo. Não é possível que as autoridades não estejam vendo o que ele está fazendo com essas pessoas. Não é possível que a justiça não entenda. Até eu entender isso, depois de ter saído, que de fato a justiça não está vendo. Porque ao contrário do que a gente pensa, as pessoas que representam a justiça, elas não estão nesse ambiente chamado Facebook. Essas pessoas, promotor de justiça, desembargador, juiz, delegados, investigadores, gente, eles não são a gente, eles não são vocês, eles não passam 24 horas assistindo live em tudo quanto que é página, o tempo todo, eles não passam. Essas pessoas, elas têm um nível de cultura, de estudo, de tudo isso, de conhecimento, muito além da gente. E eles entendem, por óbvio, que a rede social não é um lugar que quem faz isso é a gente que é desocupado, né? Convenhamos. E aí fica uma alfinetada em vocês também, tá, caninonas? Eu gostaria muito de aproveitar esse dia 7 também pra dizer isso pra vocês. Cuidado com o tempo de vocês nas redes sociais. Eu sei que eu tenho um caninano aqui que não perde uma live de ninguém. Assiste a minha, assiste não sei de quem, assiste não sei de quem, tá lá de quem. Gente, precisa ter muito tempo pra isso. E muito saco também. Então, assim, repensem o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês. Porque juiz e desembargador, essas pessoas que representam a justiça, elas não passam o dia todo no Facebook igual a gente, igual vocês também, tá? Fica a dica para zumbi e para caninanas. Valorizem o tempo de vocês. Tá, dei uma alfinetada de leve, porque você, Titia, vai sempre bater de leve, tá? Dá um lapadinho com luvinha. A gente só esculacha as zumbis, porque elas merecem. Você não. Mas, enfim, até eu entender que essas autoridades, de fato, elas não estavam vendo. Porque elas não assistem, elas não perdem o tempo delas, como vocês perdiam de vocês assistindo essas pessoas. Precisa ser levado ao conhecimento delas. Elas precisam que a gente, enquanto sociedade, por isso é importante denunciar. Se você não estiver fazendo uma queixa-crime falsa notícia de crime, porque é um crime fazer isso, não há problema nenhum em você denunciar. É o nosso papel. Encontrar irregularidades e denunciar. Eu não sei por que cargas d'água, algumas pessoas aí de internet, olha as zumbis aí aparecendo, me dando, botando carinha feia. Chegaram, né, crianças? Senta e me ouçam caladas. Eu não sei por quê, zumbis, inclusive, são as pessoas que mais ficam revoltadas porque nós, quanto sociedade, denunciamos irregularidades que nós vimos por aí. Sendo que não há problema algum, e não há crime, e não há erro, e não há nada de errado em denunciar. O erro tá em você, óbvio, fazer falsa queixa-crime. Como eu, por exemplo, não fui acusada aí nos Facebook da vida, só no Facebook que elas me acusam, porque elas não têm prova de nada. Que batia, que não sei o quem, isso aí é falsa notícia crime, tá? Além, óbvio, de ser calúnia. Mas a gente cumprir com o nosso papel de denunciar, de chamar o poder público para ver algo que eles não estão vendo, porque eles não têm a obrigação mesmo de fazer isso, eles não têm obrigação de ver. Isso é uma obrigação da sociedade, até porque quem doa, quem ajuda, quem acredita nisso são vocês. Então é uma obrigação de vocês denunciar. Então, depois que eu saí, já pelos meus motivos, que todo mundo já sabe, depois de ter feito algumas coisinhas, que eu não posso falar ainda, acerca de tentar mostrar para a justiça, depois de desacreditada, tá? De desacreditada, não posso negar para vocês. Hoje não, hoje eu tô fazendo uma faculdade, então eu preciso acreditar na justiça porque eu vou depender dela na minha nova profissão. E se eu quiser advogar também, que ainda é uma coisa que eu ainda nem decidi o que eu quero da minha vida. Eu posso fazer concurso, eu posso fazer um bocado de coisa, mas enfim. Hoje eu acredito na justiça. Mas diversas vezes eu desacreditei também. Até eu entender que sim, essas pessoas elas não estão vendo. E sim, eu preciso fazer alguma coisa para que eles vejam. E garanto para vocês que enquanto viva estiver e esse processo não finalizar, eu farei o que estiver ao meu alcance para mostrar para a justiça
tudo o que o Marcos, na qualidade de diretor de uma instituição, fez que eu considero errado. Eu vejo como errado, eu considero como errado e eu vou tentar mostrar na justiça que é errado. A justiça, gente, as pessoas costumam acreditar que ela funciona, a verdade prevalece. Não é exatamente assim. Na verdade, o que prevalece é aquilo que mais convence. Porque, veja bem, são dois lados tentando convencer uma pessoa sobre a sua verdade. Dois advogados, duas partes, tentando mostrar para a justiça que ele é o certo. E no final das contas vai vencer quem conseguir convencer o juiz de que aquela verdade dele é a que precisa ganhar. É a certa. Vocês entendem? E o que tiver ao meu alcance, enquanto vivo eu estiver, enquanto Papos não se vingar, igual a Zumbi falou lá na página dos... que ele vai vir se vingar, que vai ser ótimo, eu vou achar maravilhoso se ele fizer isso, porque ele volta pra cadeia, né? Enfim. Mas enquanto Papos não se vingar, nenhuma delas quiser não cortar minha cabeça fora, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para mostrar pra justiça aquilo que eu vejo como errado e aquilo que eu tenho como provar que é errado. Vai ser eles tentando provar de um lado e a gente tentando provar de outro. E no final das contas, quem tiver mais provas para convencer a justiça é quem vai ganhar. É um pouquinho forte. Eu não diria ganhar. Porque não é uma competição. A gente não está competindo com o Marcos. Não é, de fato, uma disputa entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. A gente usa esses termos. Mas não é sobre isso. Não é uma disputa. A gente não está numa corrida de cavalo em que nós estamos disputando contra ele. Mas, no final das contas, a gente vai ver o que a justiça vai decidir, né? Eu queria deixar claro pra vocês, caniananas e zumbis, que eu sei de muita coisa. Eu não posso falar. Eu não posso porque isso ainda não acabou. Infelizmente, ainda não acabou. E eu não quero prejudicar uma luta de 4 anos, que eu não entrei nela há 4 anos atrás. Tá travando. Eu não quero estragar uma luta de 4 anos, então tem muita coisa que eu não posso falar pra vocês, mas eu tenho certeza que se eu estiver viva ao final desse processo, a gente vai poder falar muita coisa pra vocês, tá? A gente tem muita coisa pra falar ainda pra vocês. Tem coisas que vocês não imaginam que tá acontecendo e que a gente fica sabendo e que a gente não pode falar. Porque tudo, absolutamente tudo o que todas nós falamos nas redes sociais tá sendo colhido pra tentar beneficiá-lo. E por óbvio, eu não quero que uma pessoa que durante 4 anos enganou centenas de milhares de pessoas, explorou vulneráveis, supostamente abusou de vulneráveis, eu não quero que essa pessoa se beneficie daquilo que eu tô falando. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu peço que vocês tenham paciência, tenham calma. Isso ainda vai levar muito tempo. Gente, isso acabou de começar. Vocês fazem ideia de que agora que fazem 2 meses de uma prisão, ainda tá nenenzinho essa situação. Tá? Tem muita coisa pra acontecer. Muita. Isso não vai se resolver amanhã, nem depois. Isso vai levar muito tempo ainda. E a gente só pode fazer o quê? Esperar. Esperar o tempo, deixar as coisas acontecerem como tem que acontecer. Confiantes de que não só a titia, mas tem muita gente interessada que a justiça seja feita. Ao final, não adianta fazer justiça só no começo, ele só ser preso. E no final, essa justiça não ser feita. Ela tem que ser feita de forma integral, garantindo pra eles todos os direitos que eles têm. Eles estão tendo, gente. Eles não estão sendo privados de nenhum direito, como pessoas que estão recolhidas, presas. Nenhum direito deles estão sendo tirado, a não ser o direito da liberdade, de ir e vir e permanecer. Mas o resto está sendo tudo mantido. Tá? Não se preocupem. Ele não está sofrendo uma perseguição, não, o Marcos está melhor do que todos os vulneráveis que ele explorou durante esses 4 anos. Eu garanto para vocês que ele está melhor do que essas pessoas. Tá? Então, vamos continuar mandando boas energias, não para ele, para o Tribunal de Justiça, para a vara onde está tramitando o processo dele, para o Ministério Público, porque nessa brincadeira quem está do lado da sociedade é o Ministério Público, é quem nós temos do nosso lado, ele tem do lado dele os advogados dele, ele tem as zumbis. Então a gente precisa orar para que a justiça da terra seja feita, para que enquanto a gente estiver vivo, a gente possa ver a justiça da terra ser feita. E que Marcos e todas essas pessoas que estão respondendo a esses processos paguem de acordo com o que fizeram. Se em algum dos artigos que ele está sendo acusado, ele conseguir convencer a justiça a sua inocência, tudo bem. Mas que aqueles artigos que ele está sendo acusado, indiciado, forem verdades, a polícia, o Ministério Público conseguir provar para a justiça que ele de fato cometeu, que ele seja responsabilizado. Porque é só isso que a gente quer. Que essa exploração acabe. Que acabe de vez. Passou.
Já chega, isso já aconteceu e muito na internet, a gente já viu muito isso. E eu tenho uma puta vergonha de saber que isso começou aqui em Manaus. Que todas essas ervas daminhas aí que tem em Guarulhos, no Rio de Janeiro, aqui em Taquatiara, é sementinha desse mal plantado aqui em Manaus por Marcos. É uma vergonha pro meu Amazonas. É uma vergonha pro meu povo saber que essa merda toda se iniciou por alguém aqui. Alguém que conseguiu extrair de pessoas que não têm nada. É um absurdo um ser humano conseguir 20 milhões às custas de pessoas que não possuem absolutamente nada. E é uma vergonha para mim, é uma vergonha pro meu Amazonas, que esse mal ele não tenha ficado só aqui, que ele não acabou aqui, que se espalhou e tá aí mesmo com o Marcos preso, mesmo o Marcos tendo levado a família toda para esse buraco cavado por ele mesmo. Esses indivíduos em Guarulhos, em Taquatiara, no Rio de Janeiro, aqui em Manaus, uns outros aí, continuam a fazer a mesma coisa. Ao invés de tomar como exemplo, de botar a mão na consciência, presta atenção, vulgos diretores de instituições, exploradores, porque são isso que vocês são. Fazem 2 meses que o Marcos está preso dentro de um presídio com traficantes, com assassinos, com estupradores, sem poder sair de lá de dentro, tendo que andar de cabeça baixa, com uniforme da cor determinado para a unidade prisional. E vocês, sabendo disso, vocês não conseguem colocar a mão na porra da consciência de vocês para entenderem que o mesmo vai acontecer com vocês?